Hoje nós vamos nos ater a um estudo na carta de Judas. Então vamos abrir a Bíblia. A carta de Judas é a penúltima carta, então está fácil de achar, antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, e só tem ele mesmo. Os versos são 3 e 4. Judas 1, capítulo 1, versículos 3 e 4. Todos acharam? Então vamos lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eis aqui a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que ela não volta vazia, ó Pai. Que ela seja, Senhor, para a edificação da tua igreja, ó Pai. Para a glorificação do nome do teu Filho Jesus, ó Deus. E também para que haja salvação. Nós te louvamos, ó Pai. Guia todo esse culto e essa adoração a ti por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, primeiro deixa eu dizer aqui quem que é esse Judas que escreve essa carta, para que a ninguém passe despercebido que foi o Judas Iscariotes, né? E que tem escrito dele, de autoria dele na Bíblia. Não, esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Se a ordem colocada nos evangelhos dos irmãos de Jesus for do mais velho para o mais novo, ele é o caçula, ele é o irmão ou meio-irmão de Jesus, porque ele é filho de José e Maria, né? Por isso meio-irmão. E ela está situada aqui como uma carta universal, para a gente entender um pouquinho a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, as duas cartas de João e a carta de Judas são conhecidas como cartas universais. O que é isso? Essas cartas não têm um endereçamento determinado a uma pessoa ou a uma comunidade, a uma igreja em si, como quando Paulo escreveu a Tito ou a igreja em Éfesos. É uma carta que é circular, ela é dirigida à comunidade dos crentes, a todas as igrejas, e muito provavelmente ela foi escrita em torno do ano de 65 a 67 depois de Cristo. Mas nós temos que entender, para entender essa passagem, nós temos que compreender o pano de fundo aqui, o contexto em que Judas escreve. E o final do século I, onde a igreja primitiva ali, incipiente, surgia e compreendia os ensinamentos de Jesus Cristo, era um momento também de muito sincretismo, em que outras histórias eram trazidas para formar adendos ao Evangelho, que é puro, que é simples. Esse sincretismo que vinha do paganismo, do judaísmo e de religiões tentavam se inserir dentro do contexto das boas novas. E aqui também começava a ser formado
o gnosticismo, nós estávamos no momento de pré-gnosticismo. E aí Judas, então, escreve uma carta para combater esse momento, que era um momento de um terreno fértil para os falsos mestres, para os mestres enganadores. E essa carta de Judas, então, é um alerta à igreja, um alerta de que existem falsos mestres, falsas doutrinas, e que elas vêm para tentar turvar o evangelho, e deve ser combatido os falsos mestres e combatidos os seus ensinos. Esse é o mote da carta de Judas, um alerta contra os falsos mestres. E o pórtico, a entrada da carta, logo depois, ele se apresenta no versículo 1 e 2, faz a saudação, e aí a entrada da carta são esses 2 versículos, verso 3 e 4, que a gente vai estudar hoje, e ele é, assim, muito chave para todo o contexto da carta. Depois vocês podem ler durante a semana a carta, refletir aqui, e vamos então entender o que traz para nós hoje esses versículos, e se nós precisamos ou não atualmente, e se existem ou não falsos mestres a serem combatidos. Vamos ao boletim. Pegue seu boletim. O título do estudo é A Guarda da Fé e os Falsos Mestres na Carta de Judas. O falso e o verdadeiro não se correspondem. Se a inexatidão for grotesca, de plano é afastada qualquer possibilidade de se ter o falso por verdadeiro. Todavia, se a cópia for verossímil, sutilmente mudada, ou o examinador for despreparado, a probabilidade de engano aumenta. Ademais, o real não se tem por similitude, mas por identidade. Os mestres estão aí. É preciso diferenciá-los. Na oportunidade em que Judas escrevia um texto sobre a salvação compartilhada entre os irmãos na fé, para corresponder com estes sobre tal tema, ele informa que foi impelido e inspirado a tecer sobre outro assunto, que o rumo da conversa fora mudado para alertar a igreja que falsos mestres sorrateiramente infiltraram-se entre os santos. E, portanto, era preciso batalhar pela fé. Para tanto, Judas descreve algumas características que identificam os falsos mestres e seus ensinos. Amados, Judas estava iniciando uma carta e escreveu uma carta para as igrejas. E o tema que ele tinha elegido era muito importante, se não um grande tema. O mais importante, a salvação. Ele falou, vou escrever sobre a salvação pelas igrejas. Até que o Senhor veio a ele, e nós sabemos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Ele falou, não, o que é preciso ser escrito nesse momento é que os santos precisam batalhar pela fé. É preciso alertar a igreja do Senhor de que dentro dela existem falsos mestres. Não só Judas escreve sobre a presença de falsos mestres, outras cartas também, eles são citados e combatidos. A exemplo, a segunda carta de Pedro, nessa epístola, muito provavelmente Pedro usou como base a carta de Judas, ela é muito similar. Paulo explora muito isso quando escreve a Tito e também na sua primeira e segunda carta a Timóteo. E eles sempre são trazidos no plural. Então, se existir, vai existir, e existe, né? Se a palavra de Deus está dizendo que tenha um só, não. São sempre mais que um. Os falsos mestres. Eles estão aí. Vamos para o boletim.
Antes, cabe enfatizar que a luta é pela fé como sã doutrina, o conjunto da verdade revelada sobre a salvação nas Escrituras, o corpo do conhecimento do projeto da Trindade desde a criação do mundo até a consumação dos séculos, o qual teve o ápice na plenitude dos tempos, na vinda do Filho, especialmente na imolação do Cordeiro Santo, na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia. De modo que tal revelação espiritual, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Amados, eu vou ler novamente o verso 3, para a gente poder explorar ele aqui adiante. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, quando eu estava aqui me preparando arduamente a escrever sobre a salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Pela fé. Queridos, parar aqui no finalzinho, digo na sequência do verso 3, o que diz, ou o que é a batalhar pela fé nesse contexto aqui? Nós temos muito firme um conceito de fé, que é aquele que está em Efésios, que a fé é um dom de Deus, então é aquele depósito que Deus nos dá para crermos nele, no seu Filho, para a salvação. Esse é um conceito de fé. Claro? Legal? Mas aqui, quando Judas convoca os santos a batalharem pela fé, ele está dizendo de um outro conceito de fé, que é o conjunto de crença. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, batalhem por toda a revelação que foi agora expressa por final em Cristo Jesus. Até aqui, Deus Pai nos falou, como diz o início de Hebreus, pelos pais, pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. Esse conjunto da revelação do Deus Criador, e Jesus sendo Deus também, e fazendo parte da criação, ele é o Criador, que entrou na história, se esvaziou, se fez em semelhança de homem, para salvar-nos do nosso pecado, foi morto, crucificado, ao terceiro dia, ressuscitado pelo Pai, 40 dias depois, assunto aos céus, assentado hoje à direita de Deus, tendo o seu nome exaltado acima de todo nome. Esse conjunto de revelação, essa compreensão, nós podemos chamar de todo esse corpo, essa cosmovisão de fé. E é isso o que Judas está dizendo. Nós temos que batalhar pela sã doutrina, pela compreensão da fé. Porque, aí ele diz ao final, uma vez por todas foi entregue aos santos. Já que é para definir fé, para não haver confusão, também vamos conceituar o que é santo aqui na palavra de Deus. Nós temos muito comumente um olhar sobre santo, que é aquele conceito que vem em razão do comportamento, né? De uma característica comportamental, e conforme você se desenvolve, esse é um olhar muito comum da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí você é santo. Aqui, o conceito de santo é um conceito posicional, onde você está. Você está em Cristo Jesus, você é santo. Então, a palavra de Deus está dizendo que esse conjunto de fé, essa compreensão completa de um ensino fiel das ordenanças de Jesus Cristo, daqui por diante é
guardada pelos santos. Uma vez por todas foi entregue aos santos. É bom dizer também aqui que esse era o fim da era apostólica. Por isso que se está dizendo que agora, de uma vez por todas, ela está entregue a cada um de nós que somos inseridos em Cristo Jesus. Os apóstolos, eles são originariamente os 11 primeiros discípulos, porque Judas Iscariotes, ele morre quando Jesus é crucificado, na sequência. E esses são os apóstolos, as primeiras testemunhas diretas de Jesus. Depois vem Matias e um 13º apóstolo. A palavra apóstolo, no grego, ela pode ser traduzida como embaixador, né? E um 13º é Paulo, que foi convocado pessoalmente por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Depois leiam Atos 9, e ali ele pode, então, nas suas cartas, invocar esse apostolado. Nós estamos no fim da era apostólica. Então, queridos, é bom dizer aqui que apóstolo bom é apóstolo morto. Como assim? É isso mesmo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Nem Judas, irmão de Jesus, nessa própria carta, se você seguir a leitura, vai ver que se coloca como apóstolo. Tampouco Marcos, que foi discípulo de Pedro, ou Lucas, que escreveu também Evangelho e foi discípulo de Paulo, se designa apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Primeira questão que eu quero deixar aqui, para a gente saltar os ouvidos, por vezes, quando a gente fala de falso mestre. Apesar de que, se a gente usar o termo de apóstolo como embaixador, né, não podemos julgar. Mas apóstolo bom é apóstolo morto. Seguimos aqui a leitura. Assim, a carta de Judas começa com a convocação daqueles que compartilham a salvação em Jesus Cristo para unirem-se aplicadamente, com completa diligência e força, e engajarem-se na tutela da sã doutrina. Posto que, dali em diante, ou seja, uma vez tendo Cristo voltado aos céus e do alto, suas testemunhas terem sido revestidas de poder no Santo Espírito, os crentes são capacitados a cumprir o envio de Jesus Cristo, que contempla, além de fazer discípulos e batizar, o ensinar a guardar as ordenanças de Jesus Cristo. Eis a parte final da grande comissão legada por Jesus Cristo aos seus discípulos para anunciarem as boas novas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Final de Mateus 28, 20. Queridos, quem se lembra da grande comissão? Jesus, antes de ser assunto aos céus em Betânia, está ali com seus discípulos, e ele traz 3 verbos ali. Primeiro, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando. Às vezes a gente fica ali, lembra dos 2 primeiros, né? Na grande comissão. Fazer discípulos, batizar e ensinar. Estou vendo uma missionária aqui, e às vezes a grande comissão cai o C, e na nossa vida a gente tem enxergado aí uma grande omissão, e não uma grande comissão. Quantos têm ouvido o ID do Senhor? Fazer discípulos, batizar e ensinar.
O ensino é muito importante. Eu quero chamar a atenção, estou dizendo isso nesse contexto, porque a gente está falando de ensino. E a quem cabe batalhar pela fé? Me desculpe. Já que eu estou falando aqui, já vamos pontuar bem. Aos santos. Então cabe a quem? Cabe somente aos pastores? Aos presbíteros? Esses, obrigatoriamente, têm que estar ligados ao ensino. Esse é pressuposto do presbítero e do pastor. A quem é legado daqui adiante, uma vez por todas, o conjunto da compreensão da fé? A todos. Então a todos cabe ensinar. E contra quem aqui nós devemos combater? Somos na carta, já que essa responsabilidade é de todos, esse olhar aqui também é direto. Contra quem há essa convocação de se batalhar? Contra os falsos mestres. Amados, nós temos que estar todos atentos ao ensino. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Todos unidos, aqueles que estão em Cristo Jesus, têm que estar engajados contra o falso ensino. Seguimos. Portanto, a salvaguarda da fé, passada estas coisas, foi entregue finalmente aos santos, pelo agir do Santo Espírito. Então, inicialmente, coube o ensino às primeiras testemunhas, os apóstolos. E atualmente, uma vez encerrada a formação dos cânones, completado o Novo Testamento, compete a todos quantos Deus os fez filhos em Cristo Jesus guardar a fé. Deste modo, é dever de todo que nele crer batalhar pela fé. Por sua vez, se é preciso batalhar pela fé contra o ensino enganoso, extrai-se aqui a primeira característica dos falsos mestres, qual seja, a rejeição à autoridade, ao ensino da sã doutrina. O espírito de rebeldia à palavra de Deus e ao seu ensino fiel é o primeiro alerta para identificar mestres que não estão revestidos do Espírito Santo. Amados, a primeira característica do falso professor, do falso doutor, do douto da lei, é que ele não concorda com a palavra de Deus. E mais do que isso, ele é rebelde às ordenanças de Jesus, ao ensino de Jesus. E, consequentemente, ele é rebelde a quem ensina fielmente as Escrituras. Essa é a primeira característica, a rebeldia à palavra revelada. Vamos ver o verso 4 agora. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos ao boletim. Dessa forma, a carta segue a advertência de que alguns indivíduos se introduziram com dissimulação no seio da igreja. Ou seja, eles já estão infiltrados. Por isso é preciso batalhar pela sã doutrina, pois dissimuladamente eles participam das nossas mesas. Me desculpem. Judas 1:12. Entram no convívio de forma sagaz. E por serem ardilosos, não é fácil desnudá-los, inicialmente. Assim, os mestres enganosos
Primeiro ganham a confiança e a amizade na comunidade dos santos, para depois apresentarem suas fábulas e causarem confusão e divisão no seio da igreja. Queridos, eles entram e eles estão dentro, diz a palavra, e não é um só. E pode ser que tenha aqui, pode ser que tenha. E entram, como diz a palavra, dissimuladamente. Lembra a serpente, né? Em Gênesis diz, é a mais sagaz dos animais. Eles entram de forma sorrateira. Algumas traduções dizem, infiltram-se. Eles entram secretamente. Olha o que diz, vamos em Judas 12. Eles participam da mesa. Estes homens são como rochas submersas, estão ali escondidos em vossas festas de fraternidade. Na sua ceia, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Talvez dentro de nossas casas. Por isso o alerta que o Espírito Santo nos dá por zelo à sua igreja por meio de Judas nessa carta. Eles ganham a confiança. E aí, quando sentem que ganharam um espaço, têm a oportunidade de ensinar. Vão abrir a boca. E aqui começa. E aí vem as fábulas. E com as fábulas é semeado confusão, que pode ou não ser colhido divisão. Seguimos. Por isso, justifica-se a anterior observância de Jesus, para sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque os filhos de Deus são como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10:16. Conquanto a confrontação ao embusteiro é necessária e deve ocorrer sem recato, até porque os charlatões, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Veja, o Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, já alertou. Tomem cuidado, vocês são como ovelhas no meio de lobos. E nós vivemos assim nesse mundo. Nós vivemos aqui, sem sombra de dúvida, com os pés nossos têm que estar aqui. Essa é a nossa realidade, nós vamos conviver com diversos tipos de pessoas. Mas, sejamos prudentes. E olha o que fala o versículo 4, desde muito esses falsos professores foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Olha o que Judas diz, vamos seguir ali no verso 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Amados, esses falsos mestres foram condenados antecipadamente. Eles estão sentenciados. Não ainda cumpriram essa sentença. Porque a palavra diz aqui, quando o Senhor entre as suas santas miríades voltar. O que significa isso? Quando Jesus, com seus milhares de santos voltar. E ele vai voltar. O segundo advento, a sua segunda vinda. Vai ter um encontro com os seus santos no céu. E você sabia que os santos vão julgar a terra com ele? É isso que está dizendo aqui. Eles estão sentenciados,
condenados, mas o cumprimento vai chegar na volta de Jesus. É isso que diz Judas ao citar Enoque, e que esses homens existem, estão previstos, mas já estão condenados. E fica a nós a exortação. Eles existem, vamos aceitar? Tudo bem? Não. O que diz a palavra aqui, Judas? Exorto-vos a batalhardes. Convoco vocês a lutarem pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus. É uma convocação à batalha. Há uma luta que deve ser feita contra os falsos ensinadores. É importante aqui fazer um primeiro parênteses, meus irmãos. Não se diz respeito o texto aqui acerca do joio. O joio, aquele que está dentro da igreja, mas que não foi regenerado, não passou e nem vai passar pelo novo nascimento. O Senhor Jesus deixa esse pessoal crescer junto com o trigo. No meu momento eu vou recolher o trigo. É para crescer junto o joio. Não é. A partir do momento em que se abre a boca para ensinar dolosamente falsa doutrina, aí nós estamos diante de um falso mestre. Então não é a respeito do joio que é para se combater. O joio, até porque nós não podemos fazer juízo. Esse é filho de Deus, esse não é. Isso não estou apontando para ninguém, viu, pessoal? Em específico. Nós não podemos fazer esse juízo, nem temos essa capacidade. Misericórdia de nós. Um outro parênteses aqui que é importante dizer. Isso também não diz respeito a uma compreensão diferente na palavra de Deus a respeito daquilo que não é essencial. Existem outras comunidades, existem outras pessoas que levam o evangelho de Jesus Cristo e que pode, em um contexto ou outro bíblico, ter uma compreensão que não exatamente a mesma que a nossa. Mas, como um exemplo, o batismo citado, há comunidades que batizam criança. Isso significa que é um falso mestre? Claro que não, né? Se a gente lembrar do exemplo de Áquila e Priscila, quando ouviam Apolo pregar, e Apolo era um homem erudito, profundo, intelectual. Eles chamaram de canto Apolo depois e foram instruindo para ele pregar com mais exatidão. Nós temos sim que fazer como aquele povo da Bereia. O livro de Atos, ele elogia os bereanos, que quando ouviram as boas novas, a palavra diz que eles recebiam o ensino com avidez, com fome, ouviam sobre Jesus Cristo, o Messias, o Cristo encarnado, com avidez, e examinavam aquilo que eles ouviam todos os dias nas Escrituras. Eles pegavam o que eles tinham, era o Velho Testamento, que está cheio de Jesus, de tipos de Jesus, do início ao fim, e ali eles criam. Nós temos que ser mais exatos na palavra. Agora, um ensino que não é diferente no essencial em outra comunidade não significa que se está diante de falso mestre. É bom dizer que a salvação não está na primeira igreja batista de Londrina. A salvação não está aqui nem em nenhum outro lugar, senão na pessoa de Jesus Cristo. Ali está a salvação. Essa é a salvação. Dito isso, nós temos que combater os falsos mestres sem recato, meus irmãos. Até porque, olha como começa o verso 4. Ou, melhor dizendo, segue o verso 4. Eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios. Já é definido aqui que esses homens não terão salvação. São homens ímpios. Eu gosto dessa palavra no inglês, godless, ímpio. O inglês é muito prático, né?
sem Deus, godless, ímpio. O ímpio é aquele que não tem temor a Deus. Ele é comparado na Bíblia ao tolo, ao insensato. Então, o falso mestre, ele é o quê? É um professor tolo, insensato, sem Deus. E o falso ensino, meus amados, deixa um lastro na igreja. O falso ensino, ele avança sobre os neófitos na fé, sobre os novos na fé, trazendo dúvidas. E também aos imaturos na fé. Porque o novo na fé é mais do que natural que está ouvindo essas coisas e digerindo com o Espírito tudo isso. Mas a palavra também diz que existem os imaturos na fé, que às vezes podem estar 20, 30 anos sentados no banco da igreja e, segundo Paulo, toma leitinho, não está preparado para o alimento. E o falso mestre faz um estrago na igreja, principalmente nos novos e nos imaturos na fé. Seguimos. Pois que, uma vez ambientados na comunidade, os falsos mestres sentem-se confortáveis para começarem a ensinar e disseminar divisão no corpo de Cristo. Contudo, eles acabam por se revelarem aos diligentes com a sã doutrina, visto que os falsos mestres começam a deixar evidências que são insubmissos às ordenanças de Jesus Cristo e que torcem a palavra revelada com malabarismos exegéticos que visam atender os seus próprios anseios e paixões. Mas, aos sentinelas que batalham pela fé, os falsos mestres não passam despercebidos, visto que, por fim, revelam-se estes homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Com efeito, na igreja de Cristo, por fim, o falso mestre não irá adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente. 2 Timóteo 3:9. Amados, os santos que batalham pela fé estão atentos. Na igreja de Cristo, a pontinha do iceberg do falso mestre vai aparecer. E nós vamos, pela força do Senhor e no agir do Santo Espírito, agir contra os falsos mestres. Estaremos atentos. E aqui, diz a palavra, uma primeira ordem, uma primeira questão, depois daquela característica de rebeldia, que revela o falso mestre, que é transformar a graça de nosso Deus em libertinagem. Olha que forte. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Seguimos. Pois bem, ou melhor, pois mal, os falsos mestres vão mal. Posto que, na rejeição à autoridade e ao ensino da sã doutrina, terminam por aflorar as suas próprias concupiscências, e assim buscam sagazmente envenenar os incautos na fé, ao transformarem em libertinagem a graça de Deus. E de fato, tudo que muda a forma como criada por Deus é diabólico. A graça de Deus não tem como tomar outra forma. Queridos, olha a palavra usada aqui. Eles transformam. Transformam. Tudo que muda a forma como foi criado é diabólico. Essa frase é de um teólogo, filósofo alemão, Paul Tillich. Mudou a forma da criação, tem dedo do inimigo das nossas almas aí. E eles fazem uma confusão sobre graça
que eles transformam em libertinagem, e aí querem transformar liberdade em libertinagem. Então há uma confusão entre graça, liberdade e libertinagem, que eu vou falar um pouco mais na sequência. Mas, de fato, eles pregam que a salvação pela graça permite a autorização ou autoriza a pecar. Esse é o contexto aqui na época, de que, uma vez salvos, então, nós podemos fazer o que quiser. Estamos livres para pecar. Ora, seguimos aí. A liberdade e a graça são preciosas. Nossa liberdade foi comprada por alto preço por Jesus Cristo na cruz. Sim, antes éramos escravos do pecado, mas agora somos livres em Cristo. Pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou do poder do pecado. Gálatas 5, verso 1, primeira parte. Assim, é infâmia relativizar o sangue derramado pelo Cordeiro e menosprezar a sua graça concedida sacrificialmente. No entanto, ainda que os filhos de Deus foram chamados à liberdade em Cristo Jesus, a graça não foi concedida como alforria para viver em pecado, mas para viver para Deus. Romanos 6. Portanto, libertos sim, libertinos não. Dessa forma, uma vez salvos pela graça, Efésios 2:8, por favor imerecido, veja que fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Os mestres do engodo menosprezam a graça e em libertinagem andam segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas 1, 18 e 19. Ali nos versículos 17, 18 e 19, Judas então pontua essa questão da transformação da graça em libertinagem. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Amados, a respeito mais uma vez de graça, liberdade e libertinagem, é preciso dizer que a graça do nosso Senhor Deus é muito preciosa. Foi comprada por preço altíssimo, preço de sangue, dolorosamente na cruz. Esse favor imerecido, dado a mim e a ti, ele é imutável. Graça é graça. É amor sem fim. E esse amor sem fim, como Paulo diz lá em Romanos 6, não é uma autorização a pecar. A carta de Romanos explora justamente esse contexto também que Judas está dizendo que os falsos mestres então traziam de uma vez salvo pela graça, podemos pecar, uma vez salvos, sempre salvos. Mas olha o que Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Desculpem. Queridos, eles buscam confundir liberdade com libertinagem. O falso mestre, ele veste as roupas do liberalismo que está aí. Vou repetir. O falso mestre, aquele que não ensina fielmente as ordenanças de Jesus Cristo, traz as roupas do liberalismo que está aí. Daquele discurso que tudo pode. Jesus te aceita assim. Até aí é verdade. Ele começa com a verdade. E ele te recebe, Jesus, do jeito que você está, com todos os seus pecados.
e lança no mais profundo dos mares, que sequer vai ser apontado contra você os seus pecados, porque esse mar é o mar do esquecimento de Deus. E eles começam aqui. Até aí tudo bem, ele te aceita do jeito que você está, mas aí eles colocam uma vírgula e falam, mas pode ficar assim, fica desse jeito, é assim, nós somos assim. São falsos mestres, são mestres do engano, da perdição, do caminho do inferno. O Evangelho de Jesus Cristo traz boas novas para o pecador. Ele vem para sarar, ele vem para curar, para fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. A mudança de vida. Vamos olhar lá o Salmo 40, versículo 2. Olha que salmo mais lindo. E não há quem se achegue, ou possa se achegar ao Salvador, que não esteja sujo, que não esteja mergulhado num lamaçal de pecado. Mas olha o que ele faz. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O velho homem morreu, a natureza terrena fica. E é possível e vai acontecer de cada um de nós tropeçarmos nessa vida, errarmos o alvo. O conceito de pecado, a melhor tradução seria errar o alvo, e nós vamos errar o alvo. Agora, viver conscientemente e feliz no pecado não faz parte daqueles que têm a vida de Cristo. Ao contrário, se a graça salva e nós somos chamados como santos para lutar por ela, nós sabemos que essa mesma graça opera na santificação. Não é na nossa força que nós vamos nos livrar do pecado. Nós reagimos a isso por meio da maravilhosa graça do Senhor Jesus que opera nas nossas vidas. Se algo de bom tem na sua vida, irmão, dê glória a Deus, porque ele é fruto do Espírito e não seu. A sua parte nessa história é o pecado, a minha parte é muito pecado. Mas vem o Senhor com a sua graça e opera em nós. Vamos ver o final do verso 4 que a gente estuda em Judas aqui. E lá diz o seguinte, que além de transformar em libertinagem a graça de nosso Deus, diz, eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Seguimos no boletim. Em seguida, Judas enfatiza que a questão deles é com o Filho de Deus, posto que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres, previamente sentenciados, não podem confessar Jesus Cristo como mestre e Senhor perante os santos. Recusam reconhecer que o Verbo se fez carne. Assim, repudiam Jesus Cristo e a sua soberania e senhorio. Amados, se a ordem anterior era do campo moral, a segunda aqui é confessional, é na ordem de fé. Primeiro, eles transmutam a graça em libertinagem. E por fim, aí eles vêm com a afirmação que é o que eles querem, dizer que Jesus Cristo não é soberano e único e não é Senhor. A luta deles é contra o ungido de Deus. Negam a divindade de Jesus Cristo. Negam que ele é soberano e mestre. Talvez a melhor tradução aqui no grego seria que ele é mestre. Porque a palavra aqui é didáskolos, professor. E justamente Judas diz nesse contexto, os ensinos verdadeiros são de Cristo Jesus. Ele é mestre.
né? E é nesse contexto de que os mestres são verdadeiros aqueles que ensinam as ordenanças de Cristo. Eles negam a Jesus Cristo. Seguimos. Aqui reside a distinção dos mestres. Olha só o que diz 1 João 4, versos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, que Jesus Cristo, do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Watchman Nee, no seu livro O Poder Latente da Alma, ele traz um capítulo no final que fala assim, ó, você quer saber se aquele espírito que ensina é do Senhor ou não? Pergunta para ele se Cristo veio em carne. Se a palavra revelou-se entre nós. Se o Verbo, o próprio Deus, encarnou. Ali você faz a separação. Eles não têm como confirmar perante os santos, fazer essa afirmação que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês podem dizer isso, meus irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Desse modo, os primeiros versos da epístola de Judas sintetizam o que refletem os falsos mestres e os seus ensinos. Assim, entre outras características, a carta alerta prontamente que eles entram dissimuladamente na comunidade para instruir rejeição à autoridade da palavra. Com seus comportamentos libertinos, lecionam o desprezo à graça de nosso Deus e, por fim, professam que Jesus Cristo não é o primogênito do Pai, Senhor e soberano. Quem é Jesus Cristo, queridos? O protagonista da maior história de amor. O primogênito do Pai. O Deus Criador estava lá, criando o mundo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Aquele que, no momento pleno, no ápice dos tempos, na plenitude dos tempos, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se, fez-se em semelhança de homem, viveu nessa terra, sentiu a nossa dor, foi para a cruz, mesmo sem pecado, e a cruz era o lugar do pior ladrão, que sou eu. Aquela cruz era minha. O salário do pecado é a morte. Quem deveria ter morrido naquela cruz era eu. E ele toma a minha morte. E ele toma a sua morte para te dar vida ao terceiro dia. Ele te inclui naquela cruz com ele. Te leva a morrer. Quando derrama todo o seu sangue, até desfalecer. E aí no terceiro dia, aquilo que ninguém podia imaginar, acontece. A boca da sepultura é escancarada. Ele vive, é ressuscitado pelo Pai, passa 40 dias entre nós, aparece para centenas de pessoas. 40 dias depois é assunto no seu próprio corpo glorificado aos céus. Deixa essa terra para assumir o seu trono e está assentado hoje à destra do Pai. Maravilhoso Ele é, conselheiro, Deus forte, príncipe que nos lega a paz. Esse é o Jesus Cristo, o único, o soberano e Senhor. É Ele
que um dia vai voltar e vai julgar essa terra e vai ter um encontro com seus santos, com aqueles que batalharam pelos seus ensinos, e vai levar a efeito a condenação os falsos mestres. E ele é único. E eu não poderia deixar despercebido essa última palavra dentro desse contexto aqui. Olha só o que diz o verso 4. Negam o nosso único. Por que essa palavra está aqui? Único. Não há outro. E isso eu quero dizer para a igreja atual, com muito temor no Senhor. Os falsos mestres entram e eles vão tirando Jesus Cristo do centro. Porque às vezes, em muitas comunidades, a libertinagem não vai ser aceita. Mas negar Jesus Cristo diretamente também não vai ser aceito. Mas afastar Jesus Cristo dissimuladamente, sem a gente perceber, pode acontecer. E o culto, a adoração, é para Ele e por Ele. E a gente tem visto as nossas igrejas, louvores, adorações, pregações, que não têm sido cristocêntricas, onde o Senhor não tem sido o único, onde o humanismo tem entrado, onde louvores viraram apresentações, shows, púlpitos viraram palco. E Jesus foi ficando de lado em favor dos homens. Pastores viraram coaches. Deixaram de lado as ensinanças de Jesus Cristo para tratarem dos objetivos pessoais das ovelhas. Escola dominical passaram a ser espaço kids, a ter brinquedos, a ser entretenimento. E Jesus Cristo vai ser colocando de lado pelos falsos mestres. Seguimos aqui, meus queridos. Em seu turno, aos verdadeiros mestres cabem o zelo pelo Evangelho, como adverte Paulo a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, 1-5. Amados, há aqueles que anseiam pelos falsos mestres. Aos que gostam, que os seus ouvidos coçam para ouvir fábulas, e que se cegam à verdade, porque eles querem alimentar a sua própria concupiscência. Eles desejam libertinagem em vez de graça. E a eles, a palavra revelada, o único e soberano Jesus Cristo, não lhes interessa. É contemporânea essa carta? Vamos pensar aqui em nós, na aplicação. A palavra de Deus é viva. Essa carta, ela foi dirigida primeiramente à igreja primitiva, mas ela nos alcança completamente, integralmente, diretamente, meus irmãos. Há ou não há? Olha o resumo do falso mestre nesses 2 versículos. Rebelde, há rebeldia dentro da igreja e ao ensino da sã doutrina.
ao ensino fielmente das Escrituras ou não? Querem se distorcer a palavra, fazer remendos, adendos, anexos, dizer que o Velho Testamento não serve para hoje, que isso é coisa do passado, que isso não vale mais, que a cultura hoje é outra? Que, aqui, nisso a Bíblia não se aplica? É muito atual, é para nós. O liberalismo está aí ou não, nas pregações de alguns que se dizem pastores? E por fim negam a Jesus e trazem esse humanismo para dentro do nosso seio, da igreja. Qual é o nosso papel, irmãos? Se eu e você estamos em Cristo Jesus, é lutar pela fé, é lutar pelo verdadeiro ensino. E como nós podemos fazer isso? Com ouvidos atentos, em primeiro lugar. Vamos estar alertas àquilo que se fala nos púlpitos, mas não é só nos púlpitos que se ensina. São nas salinhas da escola dominical, são nos pequenos grupos, ou a quem chamam células. Temos que estar atento, identificar os falsos mestres. Se você ouviu algo que é distorsivo, converse com o pastor, com o seu pastor. Temos que estar atento a quem ensina. E para tudo isso, para a gente poder diferenciar, estarmos firmes em Cristo Jesus, nós temos que levar uma vida de intimidade com o nosso Senhor, já que Ele é único, Ele tem que ser único para nós. Temos que ser diligentes no estudo da Sua palavra, manejar bem a palavra da verdade, ter intimidade com esse Deus, uma vida de oração a todo tempo, para poder expor e exportar o falso mestre de dentro dos nossos banquetes, dos nossos seios. E eu digo para vocês, queridos, o Espírito do Senhor é zeloso com a noiva. Ele cuida da sua igreja. Ele levanta aqueles que temem a Ele para ensinar fielmente a sua palavra. Isso não cabe só àqueles que pregam, mas a todos nós. A todos nós. Vamos lá para o último parágrafo. O fato é que o falso e o verdadeiro ensino personificam os professores. Os mestres estão aí. É possível e salutar identificá-los por suas falas e vidas. O falso age de forma libertina em relação à graça e tenta falsear a verdade. O verdadeiro, ao revés, proclama graça e verdade. Destaca-se que o penhor da graciosa verdade é a própria pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Evangelho de João 1:14. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. A noiva do Teu Filho, Senhor, que aguarda ansiosamente ser resgatada finalmente, ó Pai, com a volta de Cristo, Senhor. Sabemos que já estamos assentados em lugares celestiais, ó Deus, com Teu Filho Jesus. Porém, enquanto vivemos essa vida, ó Pai, sabemos que teremos luta e somos convocados a batalhar, Senhor, por uma luta muito especial, que é a defesa pelo conjunto da história daquilo que o Senhor fez por nós através do Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Quero dizer nessa manhã que nós Te louvamos pela obra de Cristo, Senhor, em nosso favor, Senhor. E dizer que Ele é único e soberano, Senhor,
das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo envio do teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós te agradecemos, oramos e te louvamos. Amém. Amém.